Olá, sejam bem-vindos ao nosso bairro que hoje está no Jardim 13 de Maio. Um lugar tranquilo de moradores acolhedores e cheios de histórias para contar. Então fique com a gente, o programa Nosso Bairro está começando! O maior tesouro de um bairro são as pessoas que moram nele. Por isso, conversamos com moradores que nos ajudaram a contar a história do Jardim 13 de Maio e da relação que cada um deles tem com o lugar onde vivem. Amanda, a gente estava conversando há pouco, você me explicando que é atriz, Sim, professora sim. e que também tem uma relação muito íntima com o bairro, com o Jardim 13 de Maio. Isso. Me conta um pouco a respeito dessa tua relação com o bairro e fala a respeito desse local onde a gente está hoje. O bairro 13 de Maio, ele era um conjunto, como esses conjuntos habitacionais feitos pelos governos. E tudo aqui era Mandacaru. Então, quando a gente dizia, você mora em Mandacaru, né? Você mora em Mandacaru. Mandacaru era bairro dos Ipês, 13 de Maio, bairro dos Estados. E aí, quando fizeram o conjunto 13 de Maio, eu saí de uma rua que era em Mandacaru e vim para esta outra rua que fica agora no bairro 13 de Maio, né? Que hoje como bairro 13 de Maio. E essa pracinha onde a gente tá, era uma pracinha onde a gente vinha brincar muito quando era criança. Né? A gente saía lá da minha rua e vinha para essa pracinha brincar e tal. E essa praça, além de ter esse jardim, tinha campos de futebol. Porque esse bairro de 13 de Maio, ele era muito rico em campo de futebol. Não tinham tantas casas. Não tinha, porque na verdade, antes da minha infância, meu pai me conta isso, o bairro era feito de sítios. Porque, como eu falei, não tinha casas, né? Veio o conjunto habitacional e quem morava aqui era o dono desses sítios e tal. Tinha os sítios e tinha a fábrica, que era essa fábrica grande que empregou muita gente, né, de toda a região aqui, dessa zona da cidade, aqui, dessa área da cidade. E aí, assim, a minha lembrança de infância do bairro são as brincadeiras nos campos, né, de andar de bicicleta e tal. A bendita fábrica, porque essa fábrica ela foi muito boa para muita gente, mas também foi muito ruim, porque nessa época da fábrica ela não tinha um conhecimento sobre educação ambiental, né, sobre segurança do trabalho. Na época também nem se falava Não se disso. falava, né? Então, assim, eu morava por trás da fábrica. Minha casa, a casa dos meus pais ainda é por trás da fábrica. E a tecelagem trabalhava 24 horas. Então, o que é você ouvir 24 horas o mesmo som da máquina, Da máquina. o tempo inteiro. Então, a minha casa ela foi construída 3 vezes, porque elas rachavam. Essa que a gente vai, né, que a gente tem, é a última casa. Mas as 2 primeiras elas rachavam, porque a vibração da tecelagem fazia com que as casas elas rachassem. E aí, assim, fora isso, a fábrica também remetia alguns problemas de saúde das pessoas que trabalhavam na fábrica. Isso para mim é muito marcante, porque eu tive pessoas da minha família
Depois, a fábrica deixou de ser uma empresa privada e passou a ser uma cooperativa, não foi Aí isso? foi 80 isso aí. 80, em foi. 1980. A cooperativa era formada por quem? Pelos trabalhadores da É. fábrica? Fizeram uma diretoria, né? Foi de seis diretores. É verdade que tinha um time de futebol? E era diretor de futebol, tudo. O senhor era diretor de futebol? Diretor era treinador, preparador físico. Tudo, Era tudo? Era tudo. A fábrica era tudo. Andava em tudo aí. E era bom o time de futebol? Era bom. Ficou na história aí. Aí teve o campeonato lá na Pavana da Citex. Pavana lá, aí tem a campeão lá, tudo. E recebia troféu lá, foi o melhor treinador. Então é um time de orgulho, né? Orgulho, é. As pessoas do bairro É. ainda reconhecem o senhor? Não é assim, mas quando eu passo é aquela alegria. Os irmãos gêmeos George têm tudo do 13 de maio. Eles cresceram no bairro e até hoje moram e trabalham no local. Há 40 anos atrás, que justamente na infância de vocês, como é que era o bairro Jardim 13 de Maio? Poucas casas? Isso. Como é que era? Eu me lembro bem que uma coisa que assim marcou muito a minha infância foi ter muitas árvores, né? O mato, o cheiro daquele mato ainda reinava aqui com a gente muito, entendeu? E essas casas eram casas conjugadas, eram os conjuntos, né, divididos em padrões, mas era uma região, né, ainda muito desabitada. E o Exército teve participação também na construção e formação Exato. do bairro. Olha, esse bairro, ele, há 40 anos atrás, como aqui meu irmão falou, ele era um bairro que, inclusive, existiam terrenos abertos, né? Bastante terrenos, onde, inclusive, nesse terreno também a gente brincava. E uma informação importante que, realmente, o Exército, através do grupamento de engenharia, eles realmente construíram essas casas. Se você der uma voltinha pelo 3 de Maio, você vai ver as casinhas. Na verdade, eram 3 tipos de casas conjugadas, em que elas, você passa por elas e você sente a recordação dos tempos de infância. Você cresceu aqui no bairro. Cresci aqui no bairro. Viu algumas mudanças ou muitas mudanças acontecerem? Muitas, né? A gente tinha no bairro também tudo isso, para você ver como a fábrica era muito forte. Nessa área aqui do 13 de Maio, o 13 de Maio é muito grande. Então tinha um funcionário na fábrica, que todo mundo conhecia ele como Meia, eu não sei porquê, que o nome dele era Meia, e ele fazia o boi de reis. Que aí assim, o boi de reis, como todo mundo conhece, tem o boi, tem todos aqueles personagens, a Caterina e o Matheus, mas esse era muito engraçado porque era ele sozinho, com mais um companheiro, assim, sozinho, um único personagem, ele vestido de Matheus, né, que pintava a cara de preto e tinha uma bexiga que era feita de tecido de boi, de testículo de boi. E ele vinha geralmente no carnaval, antes do carnaval, entre Natal e Carnaval, vinha fazer essa brincadeira de boi de reis. E assim, todo mundo tinha medo, todas as crianças tinham medo, né? Porque ele vinha pintado com aquela cara de preto e batendo o pandeiro e com aquela bexiga batendo, correndo atrás da gente. Então, era muito engraçado, tinha muito isso. E hoje em dia a gente não vê mais, né? Isso não tem mais. Você tocou no assunto das expressões culturais. Sim. Né? Que tipo de expressões culturais permeavam o bairro 13 de Maio na sua infância, adolescência? Então, além dessa história do boi de reis, que eu achava... Tinha os alaúças, né? Que hoje a gente vê os alaúças, tem até competição de alaúça, mas Verdade. naquela época não. A gente
Eram crianças, né, que no período de carnaval faziam suas máscaras, vestiam suas roupas de tecido, de pedaço de retalho, e uma segurava por trás, segurando o urso, e as outras iam batendo. E isso era muito, mas tinha muito urso. Muito. E era um misto de alegria e de medo, né? Todo mundo tinha medo e tal. Eu lembro agora que na época que a gente era criança, aqui as fogueiras, na época de São João, eram bem reinantes nas calçadas das casas. Não existia calçamento, mas que reinava bem a cultura popular, que talvez as pessoas que vieram lá do interior morar aqui, então propagaram essa questão. São João era bem marcante. Os terrenos baldios que existiam, baldios entre aspas, porque eram os terrenos abertos, existiam o que? Os ranchos, que conhecido aqui no 13 de Maio, ranchos. Ranchos eram palhoças cercadas de palha, e lá tinha um som, e as quadrilhas lá faziam suas apresentações nos terrenos, que hoje são poucos. E era uma grande atração com certeza do bairro. O nome desses ranchos existiam aqui, né? Era o Forró ABC, era um rancho bem conhecido aqui perto. Forró do Luau. O rancho Luau, que era outro também bem conhecido aqui. Então, a população 3 de Maio se sentia acolhida. As manifestações culturais, aos poucos, foram desaparecendo do Jardim 13 de Maio. Mas existe um grupo que ainda resiste. Durante todo o ano, eles fazem dança de rua. No Carnaval, brincam de alaúça e batucada. Mas é no São João que apresentam a mais importante manifestação cultural. Eu estou falando da Sacode Poeira, a única quadrilha junina que restou no bairro. Cresci em 3 de Maio e, graças a Deus, não me arrependo. Estou aqui com a graça de Deus. Para mim é um dos melhores lugares de morar, é aqui nesse 3 de Maio. Nasci e cresci aqui. Eu não saio daqui nem que a pessoa me pague assim 1 milhão para eu sair desse meu bairro. Tinha, assim, quando eu comecei a dançar, foi a quadrilha Manjereba. É lá daqui da Vila Japonesa, certo? Era ali, eu comecei a dançar lá. Aprendi tudo com um amigo meu lá e hoje eu estou aqui na minha. Eu sou professor de dança, trabalho com dança já faz muito tempo. E tenho várias crianças que eu ensino, voluntário, não ganho nada, trabalho para a comunidade. E tem uma quadrilha muito boa aqui, que a gente é a Sacode Poeira. Tem essa quadrilha que já faz mais de 15 anos e estou aqui nessa batalha. Eu comecei nessa quadrilha desde meus 10 anos, eu danço quadrilha. Eu comecei a dançar na quadrilha de um amigo meu, Edson. Comecei a dançar na quadrilha dele, certo? E gostei. Aí minha mãe me chamou pra gente montar uma Sacode Poeira. A gente tô aqui até agora. Tô com 47 anos, certo? Nessa batalha. Minha mãe me ajudando, a gente botou uma aqui. Até hoje a gente tá. Já faz 15 anos que a gente tá aqui nessa batalha, nessa quadrilha. Hoje esse ano veio com quase 50 componentes. Distribuído são 40 e 40, tem os apoios todinho, entendeu? Tem os apoios que ajuda muito. Quando a gente monta um cenário, tudo corre para ajudar, muita gente ajudando, um monte de menina ajudando. É uma corrida, essa quadrilha aqui é um chama. Essa quadrilha aqui não é porque é minha não, é muito boa. Esse trabalho surgiu de um colega meu, se chama Ale. Eu comecei a ensinar, depois da quadrilha, eu comecei a ensinar um trabalho de dança. Aí vim fazendo trabalho com conhecimento com dança, vim fazendo trabalho de hip hop, funk, swingueira. Aí a juventude me procurou e eu fui fazendo, as mães me incentivando e eu fui, através das mães dos alunos, certo? Até meu filho gostou, o outro meu boizinho pequenino dança. E aqui a comunidade é gente, e onde eu passo, Nino, quando é que começa os ensaios? Como é que começa os ensaios? Todos me perguntam quando é que eu começo os ensaios de dança. O que eu gosto mais na vida é dançar quadrilha, ensinar, entendeu? O meu trabalho, é isso que hoje me dá a minha energia que eu tenho hoje, é isso. Estou com 7 anos, é essa batalha que eu tenho.
as quadrilhas juninas, tinha muita quadrilha Os ranchos, junina. né? O forró. Os ranchos, então assim, para o pessoal da idade das minhas tias, na época de 20 anos, 18, 20, 25 anos, tinha os ranchos. Que era assim, eu era pequena, tinha uns 10, 9 anos e queria ir, meu pai, nunca, jamais você vai para um rancho. O rancho era coisa de gente adulta. E aí era no período de São João. Eu não sei como é que funcionava, se eles alugavam o terreno ou não. Eu sei que montavam um terreno, uma palhoça, tinha forró, né? E era a noite inteira e era muita dança, muito tudo. E tinha um aqui no 13 de Maio que era muito comentado, que era o ABC. Então, assim, minhas tias iam muito para esse rancho ABC. Então, são coisas assim que tinha muito aqui no bairro. E tem uma outra coisa também. Tinha, falando em cultura, né? Tinha os terreiros de Umbanda. E aí, esse do terreiro de Umbanda que eu acho fantástico, porque perto da Vila Japonesa tinha um terreiro que eu não lembro como era o nome do pai de santo, mas tinha um capelão, que ele também era militar. E uma intolerância religiosa terrível, né? A polícia sempre baixava lá no terreno, como o pessoal diz aqui. E assim, tanto que quando eu comecei a conversar, mas tinha um terreiro de Umbanda que sempre a polícia ia lá. E era o padre, eu digo, sim, mas o padre era da polícia, sim. Então, o padre era da polícia, era um capelão, como eles falavam, no quartel. E ele mandou um dia acabar, e acabou o terreiro. Então, também tinham muitos terreiros e também tinha muita intolerância religiosa, assim. Muita coisa estranha. Vocês não só cresceram aqui, nasceram aqui, cresceram aqui, mas vocês resolveram trabalhar aqui também no bairro. Um montou um consultório, o outro montou também um escritório de advocacia. Por que vocês resolveram se instalar não só como pessoas aqui, mas também como profissionais aqui no bairro? É que uma coisa fundamental, eu não queria perder o vínculo que existia da minha infância, entendeu? Isso eu não queria de jeito nenhum, então eu terminei me instalando aqui, desenvolvendo um trabalho aqui, entendeu? Para ter uma linha um elo de ligação. O 13 de Maio hoje é um bairro que requer mais atenção e a gente pensando nisso, eu como profissional na área de advocacia, eu pensando nisso, eu resolvi ficar também e investir no nosso bairro. Eu acho que quem nasce no bairro e cresce no bairro, você termina se incorporando como parte daquele ambiente. Não consegue se imaginar fora. Exato. Então, isso para mim foi um ponto decisivo e querer montar também o meu escritório aqui no bairro e a minha moradia também aqui no bairro. Vocês, além do trabalho, um dentista, o outro advogado, vocês também resolveram criar um blog, né? Sim. Para falar do bairro. Como é que surgiu essa ideia do blog? Quem resolveu colocar a mão na massa e criar o blog? Olha, isso foi uma criação em conjunto, né? A gente não teve assim, teve um momento que a gente falou assim, não, já que a gente está aqui no bairro, já que a gente nasceu aqui, porque e outra coisa, algumas pessoas foram embora, mas tem vontade de estar próximo do bairro também, entendeu? E como nós somos gêmeos, existe aquela curiosidade, né? Gêmeos faz o quê? Um sente a dor, o outro sente a felicidade, certo? Então juntou essa curiosidade para ser um atrativo, né? Para chamar para o site. E ao mesmo tempo teve essa parte primordial para também falar sobre alguma coisa também sobre o cotidiano do nosso dia a dia, entendeu? E nada mais justo do que falar sobre o nosso bairro também. Claro, o nosso bairro está aí, tem muita coisa para ser explorada, tem a natureza, está circulada por um clima agradável também. Então isso é importante para a gente. Eu acho que para o blog, esse é mais um impulso que a gente está querendo dar. E dar mais oportunidade para as pessoas também saber que o bairro está aí, está trabalhando, está se movimentando. De certa forma, que as pessoas comentam, e eu observo que, como elas estavam um pouco esquecidas, então quando a gente colocou evidência o bairro no blog, isso chamou muita atenção. Então as pessoas ligavam para a gente, eu mandava comentário e dizia, cara, que bacana, você está indo 13 de maio e tal, e isso né? Isso trouxe pra mim, quer dizer, satisfaz o ego, né? A pessoa fica feliz, eu acredito que isso respondeu assim, positivamente para as pessoas. Outra coisa, viu? Né? Eu acredito também que as pessoas devem entender que tudo começa no bairro, né? Acho que a sua vida começa no bairro, as suas amizades, a formação psicológica sua, a sua formação começa dentro daquele bairro. Gente, obrigada. Ok, foi ótimo conversar com vocês. Adorei. E o nosso bairro também agradece. Com certeza.
O senhor estava me contando que mora aqui no bairro há 40 anos. Como é que era o bairro quando o senhor chegou? Olha, quando eu cheguei, o bairro não tinha calçamento. Essa praça quase praticamente não inexistia. Tinha somente essa calçada, mas ela foi toda melhorada, ela foi toda ampliada. E hoje, inclusive, tem até uma academia popular aí. A turma que frequenta toda manhã faz o Cooper aqui nessa praça. O cenário mudou quando o senhor fechou os olhos e lembra do 13 de maio, 40 anos atrás. O senhor abre e vê isso tudo. Mudou muito? Mudou muito, mudou radicalmente de você. Os terrenos eram vazios, as crianças brincavam ali onde, perto, na rua que eu moro, aqui bem próximo, na Malvino Luna. Os meninos jogavam futebol, porque não tinha os terrenos, a casa eram poucas casas. Nós habitávamos numa casa que tinha sido de um conjunto habitacional que foi construído para o pessoal da Polícia Federal e ninguém queria morar no 13 de maio. Perdeu muito quem deixou de morar no 13 de maio com medo de alguma coisa. Hoje eu acredito que o 13 de maio seja um dos bairros mais tranquilos e melhor de se viver. A gente mora aqui no 13 de maio como se morasse no interior. De tão tranquilo, de tão pacífico e tão aconchegante para as pessoas que aqui moram. O que tem de melhor no seu bairro? Se o senhor pudesse contar para uma pessoa que não conhece o 13 de maio, o que tem de melhor aqui? Tem de melhor a sua população, tem de melhor a facilidade de você estar perto de feira livre, perto de hospital, perto de mercado, perto de escola. Enfim, você tem isso de melhor que é o que você quer para ter uma melhor qualidade de vida. As praças são marcas registradas aqui do 13 de maio. Esta aqui é a Vila Gran Cabrita, também conhecida como Praça das Flores. Ela é cuidada por moradoras do bairro. Moro no Jardim 13 de Maio, na Praça Vila Gran Cabrita, número 10, há 30 anos. A fundação principal foi do Comércio de Engenharia, que inclusive foram eles responsáveis por tanto a construção como as próprias casas, tudo feito por eles. Todos os funcionários do Comércio de Engenharia conseguiram a casa aqui no 13 de maio. Aqui atrás eram 50 casas, só dos funcionários do Planeta. E aqui atrás também era outro conjunto de casas, só de funcionários do Planeta. Essa praça era cheia de mato, não era tomada, ninguém tomava conta. Aí a gente se reuniu com alguns moradores e fomos cuidar da praça. Aí a gente mesmo era quem cuidava, quem plantava, quem comprava os estrumos. Realmente não tinha essa praça toda, era só mato mesmo. Mas aí eles combinou. Se reunia com os moradores e eles davam uma contribuição, a gente juntava, comprava mangueira e botava para aguar. Porque aqui era o seguinte, são 6 casas, 6 daqui e 6 dali. É tanto que essa pracinha aqui era muito ordenada mesmo, bem organizada. Nós tínhamos uma turma aqui que fez um pavilhão daqui da minha porta para lá, onde tinha tudo quanto era de dança. Época de festa, São João, Jogo do Brasil, a gente se reunia, fazia pavilhão. Houve muito forró aqui de São João, tinha carnaval, tinha tudo. Naquela época era muito enfeite, era muita festa.
Todo dia a gente vinha para a praça rezar. O mês de maio a gente rezava todinho aí. Aí se reunia todos os moradores, ficava até 11 horas da noite. Terminava o texto, ficava conversando, rindo, as meninas brincando. Minha menina foi criada aqui, brincava até tarde, de tardezinha brincava. Plantei muita roseira, que a minha parte, que era de frente, aí eu gostava muito de rosa. Aí plantei muita roseira. Esse trecho aqui todo é posso dizer, uma família só. Aqui é um lugar muito bom para se divertir. O tempo passou e com ele vieram muitas mudanças, mas a memória, ela é algo que se preserva durante a nossa vida. O que é que ainda te traz esses momentos, essas memórias? Que tipo de sentimento tu guarda a respeito do bairro, daquilo que tu viveu, da tua família que ainda mora aqui? Conta pra gente. Olha, pra mim, assim, eu acho que são as pessoas. Assim, as pessoas, elas são muito importantes. A memória, pra mim, são as pessoas, né? Então, assim, tem a memória arquitetônica, né? Tem o ambiente, o que se foi, mas eu acho que as pessoas é o que fica na minha memória, assim. E eu acho muito importante você resguardar essa memória, principalmente essa memória oral, porque eu te conto hoje, mas amanhã ela já foi, né? Então eu acho muito bom se falar, se discutir, falar para as crianças, olha, isso aqui existiu, isso aqui era assim, é assim que a gente brinca, porque essa memória ela vai sendo passada. E quando você não fala, você fica sem história, né? Então, para mim, o que eu guardo do meu bairro, do 13 de Maio, são as pessoas, as recordações que essas pessoas me dão. Boas, ruins, mas são as pessoas. E que constituem a tua vida. Isso mesmo. Eu gosto muito daqui.